Agora chegou a hora do quadro Horizontes Humanos. O nosso parceiro psicanalista René Dentes vai falar hoje sobre o retorno às aulas, os desafios, caminhos e lições. Bom dia, René! Bem-vindo ao Manhã da Piedade de volta. Bom dia, Moninha, bom dia, telespectadores. Alegria estar com vocês. Alegria nossa, viu, Renê? Renê, depois desse 1 ano e meio, né, todo mundo trancado dentro de casa e agora começa o retorno às aulas presenciais, já dá para fazer uma análise dos impactos que esse período trouxe para a vida de pais e alunos pela impossibilidade das aulas presenciais? Sem dúvida, Moninha, dá sim. Eu vejo algumas situações muito difíceis, né, da gente lidar. Fato, os pais que acompanham a gente sabem, né, que esse período não foi fácil, né? Nós vivemos um período que os alunos passaram por grandes desafios, as escolas também. Primeiro, porque nós tivemos que aprender com o trem andando, né? Nunca tínhamos passado por uma situação dessa, né? Muitas escolas estavam aí com inserções tecnológicas em um grau X ou Y, mas o fato é que todo o processo teve que ser acelerado, apreendido no caminhar. E é mais difícil assim, né? Além do mais, também nós tivemos afetações, né? Todos tiveram durante a pandemia, estão tendo, num grau maior ou menor. Então, isso também foi difícil. Mas nós temos algumas situações aí que preocupam, que ligam um certo alerta, né? De fato, durante essa pandemia, eu escutei muito, olha, que alguns alunos dizendo assim, olha, para mim está sendo muito bom esse período, porque eu não estou tendo tanta cobrança, está sendo mais leve a escola, aquela situação toda de terror que às vezes o aluno passava, né? Ou de desafios, podemos olhar pelo copo cheio, né? Era, era assim, algo que agora não existe mais, né? Afinal, as avaliações não são da mesma forma, né? Avaliações são virtuais em todos os sentidos, né? Então, muitos gostaram disso, né? Por outro lado, alguns diziam assim, olha, está sendo péssimo, porque eu gostava da escola, eu gostava dos meus colegas, e agora não tem mais motivação para nada, né? Então, o que eu quero dizer com isso, Moninha? Quero dizer que nós vivemos um período de ambiguidades durante a pandemia. Tivemos situações que alguns conseguiram lidar bem e outros, e eu diria, uma grande maioria, não conseguiram lidar bem. Renê, essa ausência dessa pressão, como você mesmo citou agora, isso também traz essa desmotivação para os meninos? Então, infelizmente, né, Moninha, porque eu sou uma pessoa que vem trabalhando em educação há muito tempo, né? Em vários níveis, eu tive várias experiências como diretor pedagógico de uma escola bilíngue no Rio, a escola suíça. Tive também experiências como professor em vários níveis e atualmente como professor, né, universitário. E como psicanalista atendo também, né, muitas crianças e adolescentes. Escrevo muito sobre educação. Eu sou um grande crítico ao modelo atual, porque eu vejo que não atende. O mundo mudou, tudo mudou, mas a escola ainda mudou muito pouco, né? Então, de fato, nós precisamos, primeiro, resgatar o desejo do aluno, né? De fato, se a gente for ver, grande parte de 10 crianças que eu atendo, vamos supor, apenas uma, ou no máximo duas, diriam: eu gosto da escola. A verdade é essa, né? É triste, mas é a verdade. Então, eu gosto de conhecer, de estudar, de buscar. A maioria estuda porque é obrigado, né? É claro que isso faz parte da vida, sem dúvida nenhuma. A gente precisa fazer coisas que a gente gosta e não gosta, e ter frustrações. Mas a educação poderia ser diferente, poderia ser resgatado um desejo. Afinal, conhecer, Moninha, né, telespectadores, não é algo ruim. A gente sabe, quando a gente chega a uma fase aí de maturidade, a gente sabe que conhecer pode ser algo extremamente interessante, né?
Eu costumo até dizer assim, olha, se a gente pegar canais de YouTube que são famosos, alguns deles, no Brasil, por exemplo, são de conhecimento. Só que o conhecimento passado de uma forma mais alegre, mais entusiasmada, né? E fazem sucesso. Então, conhecer pode ser uma coisa muito bacana, né? Então, Interessante quando isso você que eu fala, vejo. quando você fala isso, Renê, eu entendo então que esse período, então, ele reforça ainda mais a importância da gente ter professores motivados e atualizados. Sem dúvida, sem dúvida. Professores que tragam o novo para a escola. Claro que isso a gente tem que pensar quando é possível, dentro da realidade da escola, e também que os professores eles podem atuar a partir de uma liderança boa, né? Uma liderança de uma direção que entenda que inovação é fundamental, uma coordenação pedagógica que também entenda que a inovação é fundamental, e aí sim o professor pode inovar, pode fazer a educação fora da caixa. A gente precisa entender isso, que não tem como continuar da mesma forma. Eu até queria, se me permite, Moninha, eu tenho Claro. uma questão própria, porque há alguns anos atrás eu tive a missão de dar aula numa escola. E aí eu inicialmente entrei nessa escola, porque até era uma escola que minhas filhas estudavam, e logo no início da minha carreira, lá na formação, numa formação que eu tenho em filosofia, eu fui dar aula em escolas, depois deixei e fui para a carreira mais acadêmica, em mestrado, doutorado e em universidade, né? Mas aí eu aceitei esse desafio porque eu gosto muito da educação e entender o ser humano, né? E aí, inicialmente no ensino médio, e depois tive o desafio de dar aula para o Fundamental 2. Aí eu pensei assim, poxa, como que eu vou fazer para ensinar filosofia para alunos do sexto ou nono ano? Ou seja, alunos que vão aí a partir de 10 anos de idade, 11 anos. Como eu vou fazer isso? Não dá para eu pegar a teoria lá do mito da caverna de Platão, teorias difíceis, né? Falar nos filósofos que são complicados para esses alunos. O que eu vou fazer? Aí a primeira pergunta que eu me fiz é: o que eles gostam? Como é essa geração? E eu cheguei a duas conclusões. Olha, essa geração, sexto, sétimo anos, eles gostam muito de jogos, eles gostam muito de alguns jogos e aplicativos específicos, e o oitavo e nono, eles gostam muito de séries. Aí eu propus dois projetos. Um projeto foi ensinar filosofia pelo Minecraft, porque eles adoravam o Minecraft, que é um aplicativo, um jogo, né, que os alunos constroem mundos, né? E aí eu fiz um projeto de filosofia através do Minecraft. Foi um sucesso, porque os alunos eles podiam criar a partir do desejo deles. Claro, eu tinha que ensinar as teorias, mas essas teorias elas poderiam ser aplicadas na criação de mundos. E foi muito bacana. Então, os alunos aprenderam filosofia de uma forma muito mais desejante, vamos dizer assim, a partir da linguagem deles. Por que não fazer isso em outras matérias? Isso é possível, né? E as séries também, nos alunos de oitavo e nono, eles já não gostavam tanto do Minecraft. Fui fazer com as séries de televisão. E foi também muito bacana, né? Filosofia nas séries, que eles poderiam explicar as teorias aplicadas, né? Então, eu vejo que a educação pode estar mais vinculada ao mundo dos alunos, ao mundo real, e que os alunos possam praticar, utilizar aquele conhecimento de uma forma real no mundo. O que mais a gente escuta é assim, não é aquela sensação assim de mal-estar. Poxa, eu estou aprendendo isso para quê? Eu estou entrando nessa matéria para quê? Ora, toda matéria no currículo tem um porquê. Foi pensada para uma situação específica assim. Só que é preciso que isso tenha clareza para o aluno, né? Então, eu acho que dá para desconstruir e construir muita coisa interessante na educação. Não, maravilhoso, Renê. Até eu queria estar participando dessas aulas de reconstrução. Porque é isso. O professor pensar, como você falou, fora da caixa. Precisa inovar.
e entender da tecnologia, mas precisa de boa vontade, né, Renê? Você foi entender o que aqueles alunos ansiavam, qual era o mundo deles, e você entrou no mundo deles, falou a linguagem deles e ganhou eles, e eles vieram aprender, e isso frutificou. Te pergunto, então, todo professor deveria entender aonde ele vai pisar, o universo daquelas pessoas, para ele poder falar a linguagem daquelas pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa, eu costumo dizer, Boninha, que em algumas áreas do conhecimento, mais que outras, a gente chega com uma certa prepotência, né? Achando assim, eu estudei as teorias e eu sei todo sobre o ser humano. E não é assim, né? Ainda mais o ser humano ali que está em formação, eu sei tudo e eu tenho que entender que ele tem que entender que a minha matéria é importante e pronto. Não é assim, isso não funciona. A gente vive num mundo mais horizontal. É um mundo que não adianta a gente virar para as pessoas e falar assim, você tem que cumprir ordens e é porque é o certo e pronto. Não. Os pais que nos assistem sabem disso. Hoje em dia não dá para virar para o filho e falar, faça isso porque é o certo. Ele vai dizer, tá, mas por quê? Porque é o certo, porque eu sempre fiz assim, tá, mas por quê? Não adianta só simplesmente dizer que é certo e pronto. O professor, da mesma forma, ele tem que sair de um pedestal e começar a entender que ele tem que mostrar para o aluno, tem que resgatar o desejo, criar o desejo naquele aluno de que a sua matéria ela é importante, ela tem uma eficácia para a sua vida, né? Então, e toda matéria pode ser feito isso, pode ser feito isso. Só que ele tem que pensar diferente, ele tem que inverter o processo, não é chegar lá dizendo, olha, minha matéria é importante, todo mundo tem que ficar quieto e escutar. Isso no século XXI não serve mais. Nós precisamos entender que o aluno é diferente, o ser humano hoje é diferente, outras gerações vêm aí com outras demandas e que então precisamos inverter o processo. Se fizermos isso, tivermos um pouco de humildade para entender isso e também curiosidade pelo ser humano, a gente pode ter um resultado muito melhor, né? Muito melhor. Um resultado que vai ser eficaz para um aluno que vai ser mais preparado ao mundo que nós vivemos, um aluno que vai saber na sua empresa pensar fora da caixa, no seu trabalho, vai ter liderança, né, Moninha? É tão importante, né? As pessoas hoje estão com dificuldade de liderança, por quê? Porque elas não aprenderam isso, não aprenderam a ser mais livres, tomar decisões fora de previsibilidades, né? Fora da caixa. As pessoas tomam decisões a partir de pontos que elas têm que criar, né? Por que não conseguem? Porque não aprenderam, né? Então, é esse novo mundo que nós precisamos, para esse novo mundo, construir um novo aluno, né? Verdade. Falando desse novo mundo, o nosso sistema de educação é um sistema que ainda valoriza muito a avaliação final e não o processo de aprendizado. Aí te pergunto assim, esse processo de aprendizado tem sido desvalorizado ao longo do tempo e está valorizando muito essa avaliação final? Como que resolve esse embate? Sim, sim, resolve pensando, a avaliação deve ser alguma coisa que tenha coerência com todo o processo, né? Não adianta você, por exemplo, ter uma avaliação extremamente assim aberta se a escola, durante o processo educacional, no seu projeto pedagógico, ela não é uma escola que tenha, vamos dizer assim, valores ligados à criatividade, né? Que ela não entenda isso. Então, tem que ser coerente. A avaliação ela é só uma concretização de todo um processo, né? De fato, a avaliação tem que ser algo que é vista como um todo, né? Como um todo. Eu costumo dizer alguma coisa que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Digo assim, olha, dependendo da escola, se a escola é efetiva, tem clareza no seu projeto pedagógico, se ela é efetiva o seu projeto pedagógico de uma forma assim eficaz, avaliação de menos. Não precisa tanto de avaliação, porque os alunos mesmos vão entregar processos, procedimentos, elementos, produtos que serão avaliação. As escolas que têm mais dificuldade nos processos é que precisam de avaliação mais rigorosos ou avaliação assim que sejam, vamos dizer assim, fundamentais, né?
Então, é nesse sentido. Se está tudo mais consolidado, a avaliação se torna menos fundamental. E, sem dúvida, tem que ser em processo. Não adianta ser no final lá, para que o aluno simplesmente, de forma artificial, vá responder questões. Não, tem que ser durante todo o processo. Isso é fundamental. Ô, Renê, falando de EAD, né, ensino à distância, existe algum processo para que os meninos absorvam melhor essas aulas à distância? Então, Moninha, isso foi em grande medida, teve muito avanço, né? Os alunos, eles conseguiram entender mais esse processo tecnológico, foram inseridos, mas em grande parte foi um fracasso. Porque o que eu vi de alunos, assim, alunos assim que estavam lá assistindo aula, mas estavam lá no seu jogo também, né? Abrindo outra janela, isso, ou alunos assim que eram até alunos bons, né? Em diversas matérias, mas que de repente viram para mim no consultório e disse: olha, eu não aprendi quase nada, porque eu simplesmente tinha outras coisas para fazer, né? Não tinha tanta necessidade ali, a avaliação também muito virtual, como eu disse, né? Então, não tinha tanta exigência. Eu acho que o EAD mostrou para a gente que a escola precisa, sim, estar mais inserida nas tecnologias, sem dúvida, mas tecnologia sozinha não adianta. Tem que ter o espírito inovador junto com a tecnologia. Não adianta o professor ter, por exemplo, algumas escolas que têm condições de ter lousas digitais, ter acesso a vários instrumentos tecnológicos, se ela continua muito tradicional. Não adianta nada, né? É preciso que mude toda a mentalidade. Agora, por último, Moninha, eu queria dizer, a escola real, presencial, não será substituída. As interações que são possíveis numa sala de aula presencial, humano com humano, não é possível de ser substituído. Sobretudo na educação básica, também na educação superior, mas na educação básica não tem jeito. Isso nós temos que ter consciência daqui para frente. Uhum. Renê, como compensar esse período, todo esse ensino à distância? Perdeu? Assim, não tem jeito de compensar isso? O que passou, passou, perdeu, vamos compensar agora daqui para frente? Então, eu vejo, Moninha, que a gente precisa assim, pensar o seguinte: pode ser recuperado? Pode sim. Os conteúdos estão aí, as matérias, mas eu não sugiro isso às escolas. As escolas que fizerem isso vão criar mais elementos neuróticos para seus alunos, para os pais e para os professores. Tentar recuperar tempo perdido é uma grande fantasia. No fundo, o que nós devemos fazer é aprender a lição com o que foi na pandemia, né? E a partir de agora, pensar diferente, né? A pandemia deixou muitas lições e que servem para o mundo daqui para frente. Não tentar recuperar em termos de conteúdo, mas tentar recuperar em termos de desejo dos alunos, né? Vamos aproveitar para fazer diferente. Não devemos ficar assim neuróticos e achar assim, perdeu aqui, perdeu ali. O conhecimento, a gente sabe que ele não é assim, tão numa caixinha sequencial, que você abre uma gaveta, fecha outra. Não, o conhecimento, às vezes, ele vem lentamente, de repente, tem um insight ali, tem situações que são criativas e que deslancham, né? A gente consegue ver sentido todo aquele processo. Aí a gente pensa assim, poxa, mas a gente não tinha visto isso aqui, não tinha visto isso aqui antes, né? É assim que é o conhecimento. Então, a gente tem que pensar, aproveitar esse retorno e tentar fazer diferente. Isso que é o mais fundamental agora. Muito bem. Então, lembrando, precisamos aproveitar o retorno e fazer diferente. Renê, suas considerações finais. É isso, Maninha, eu acho que é um momento único que nós estamos vivendo, né? Momento de retorno às aulas, é necessário, de fato, o real é isso que nós temos agora, né? Da aula presencial, da interação professor-aluno, professor, a escola é a casa do professor, o professor, ele lutou, ele conseguiu superar desafios agora, deixo, assim, um agradecimento a todos os professores que nos acompanham, e um parabéns ao que foi possível, porque não foi fácil, né? Acompanho vários professores e não foi fácil. São humanos, não podem ser vistos como sobre-humanos. São humanos que se emocionam, que tentam levar o melhor,
Nem sempre é possível, mas não podem se culpar por isso, né? Os professores, eles de fato tentaram, conseguiram, em grande parte, estão de parabéns. E agora, no retorno, vamos tentar fazer o melhor dentro do possível. Maravilha. Gente, lembrando, as redes sociais estão na tela. Instagram, @DentesRenê e o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Se Deus quiser, até mais.